Estamos atravessando um momento muito delicado em nosso planeta. É como se estivéssemos pisando em casquinhas de ovos, tendo que tomar todo o cuidado, toda a atenção para não quebrá-las. Porque a quebra representa consequências negativas irreparáveis. Além de todos os sintomas que são comuns a todos, como os efeitos da mudança climática, como a crescente violência, especialmente no que tange à intolerância das diferenças, a crise econômica e todas as demais manifestações, cada lugar tem seu desafio particular. Por exemplo, aqui no Brasil, estamos vivendo essa epidemia de corrupção. Mas é importante observar que crises sempre existiram. E talvez continuarão a existir se nós não tratarmos da causa desses distúrbios. Todas essas crises começam dentro de nós mesmos. E a crise está dentro de nós. O externo é um reflexo daquilo que está se passando dentro de nós mesmos. E que está se passando, inclusive, dentro de você, e não acredita que tenha absolutamente nada a ver com essas crises que estão acontecendo lá fora. É muito óbvio a necessidade de uma reforma de tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Por exemplo, aqui no Brasil, precisamos de uma reforma política, uma reforma fiscal, uma reforma no sistema econômico. Sabemos quanto é urgente hoje uma reforma no sistema capitalista mundial. Precisamos encontrar soluções, sim, para a equação da sustentabilidade. Mas nós precisamos de uma reforma interior. Nós precisamos de uma reforma de valores. Sem essa reforma, nós vamos continuar eternamente tratando de efeitos, tratando de sintomas. E os sintomas se modificam ao longo do tempo. Amanhã os problemas serão outros, mas continuarão a existir. Podemos observar, através do principal instrumento de aferição que temos, como está o nosso estado interior, que é através das relações humanas. A relação humana, quanto mais íntima, maior tem o poder de aferir, de mostrar como nos encontramos internamente. Como você tem se relacionado? Você tem sido capaz de criar relações construtivas, positivas, amorosas? Você tem criado harmonia na sua família? Em todos os lugares aonde você passa? Porque a vida é relacionamentos. Estamos constantemente nos relacionando com tudo, com todos. Eu tenho dito que se a vida é uma escola, relacionamentos é a sua universidade. E como toda universidade, temos provas. E temos
inclusive, uma prova final. E a prova final na universidade dos relacionamentos é conseguir deixar o outro livre, inclusive para não nos amar, se ele não quiser ou se ele não puder. Esse é o nosso grande desafio. Eu tenho trazido o conceito do novo casamento. Novo casamento tendo como base o amor e a liberdade. E isso, por sua vez, é a base para uma nova consciência, para uma nova sociedade. O casamento é a célula da família. E a família é a célula da sociedade. Se formos capazes de criar harmonia no casamento, nós criaremos também harmonia na família e criaremos harmonia na sociedade. O novo casamento implica numa reforma de valores. Ele implica em transparência, ele implica em honestidade, ele implica em não ter segredos de maneira alguma. Significa em assumir responsabilidade pelas turbulências que surgem na relação. Ou seja, uma relação onde existe amor, porém amor consciente. Amor maduro, que é o amor desinteressado. Esse novo casamento, ele evoca uma mudança interior. Nós estamos falando de uma mudança de cultura, numa reforma de valores. Estou falando de honestidade, estou falando de autorresponsabilidade, estou falando de gentileza. Esses são 3 dos valores que eu considero que sejam urgentes nesse momento em que nós estamos atravessando. Esses valores são manifestações do próprio amor. Porque as crises ou os sintomas que percebemos são oriundos do desamor. Todas as dificuldades que vemos nascem do desamor. Se existe um remédio para esse mundo, o remédio é o amor. Porém, amor consciente, que é o amor desinteressado. Mas para que esse amor se manifeste e possa se expressar através dos nossos dons, dos nossos talentos, nós precisaremos acordar esses valores. Um valor evoca o outro. Mas precisamos começar de alguma maneira. E é por isso que eu tenho sugerido que comecemos através daqueles que estão mais esquecidos. O primeiro valor que eu considero que esteja mais esquecido é o valor da honestidade. Honestidade evoca verdade, evoca integridade. Primeiramente, honestidade em relação a nós mesmos. Ter a coragem de admitir as nossas insatisfações. Coragem de admitir aquilo que não está de acordo com os nossos desejos mais profundos. Ter a coragem de admitir as nossas imperfeições. Ter a coragem de admitir as nossas limitações. Esse é o primeiro passo para que possamos superar essas limitações. Só quando reconhecemos, identificamos aquilo que não está
adequado, que não está funcionando bem dentro de nós, é que podemos transformar e superar. E depois, a honestidade em relação ao mundo à nossa volta. Então perceba que a honestidade está intimamente relacionada com espontaneidade. Está relacionado com inocência. Através da honestidade, começamos a resgatar o nosso lugar no mundo. Outro valor, a autorresponsabilidade. Se observarmos, veremos que o mundo se tornou uma vítima das influências exteriores. Talvez uma das maiores distrações do ser humano seja o jogo de acusações. O ser humano se distrai acreditando que o outro é o responsável pela sua infelicidade. Ele acredita que o outro é responsável pela incapacidade dele de amar, pela incapacidade dele de manifestar o poder que lhe é inerente. Que o outro é responsável pela incapacidade dele de manifestar a grandeza dele. Então, a autorresponsabilidade implica em compreender que estamos aonde nos colocamos. Eu estou aonde eu me coloco. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você se coloca. Por mais que existam, sim, influências exteriores também. Mas partimos do princípio que, se você ficou perturbado, ao invés de olhar para a montanha de defeitos do outro, você deve olhar para o grão de defeito em você. E tratar de transformar esse grão de defeito em você. E, terceiro, gentileza. Resgatar o respeito pelo outro. Na forma como nos comunicamos. Uma comunicação não violenta. Uma comunicação amorosa. Querer para o outro somente aquilo que você quer para você mesmo. Esses valores são como sementes que, ao serem plantadas, germinarão, florescerão e darão frutos. Para isso, se faz necessário, primeiramente, compreender a necessidade dessa reforma interior. Se faz necessário compreender que, além das reformas externas, precisamos nos submeter a essa reforma interna. É possível ser feliz. É possível nos relacionarmos de uma forma harmoniosa. É possível empreender de uma forma absolutamente saudável, respeitando a sustentabilidade. É possível fazer o dinheiro circular de uma forma positiva, trazendo prosperidade para todos. Mas, para isso, o empreendedorismo precisa ter base no autoconhecimento. Essa é a mensagem central que eu quero trazer hoje. De que o autoconhecimento precisa se tornar política pública. Ele precisa acontecer em larga escala. Ele precisa se manifestar em todos os segmentos da nossa sociedade. Tudo aquilo que você vier a fazer no mundo precisa nascer da intenção sincera de querer ver o outro feliz. Precisa ter como base os princípios de uma cultura de paz e de prosperidade.
Nesse momento, precisamos pensar globalmente. E precisamos unir os nossos esforços, unir os nossos dons e talentos para acordar a consciência amorosa, para nos tornarmos canais desse amor maduro, para darmos passagem para uma nova consciência. Isso é possível. Isso está acontecendo. Esse encontro é um exemplo disso. É verdadeiramente maravilhoso o que está acontecendo aqui. É como se estivéssemos plantando sementes. Mas eu estou aqui hoje convidando a todos vocês que estão me ouvindo para se tornarem jardineiros, para que possamos plantar mais e mais sementes em todos os lugares, em todos os setores. Nós precisamos renovar o sistema educacional. Precisamos iluminar o sistema de saúde. Nós precisamos repensar o sistema prisional. Precisamos iluminar a gestão pública. Cada país tem seus desafios. Cada cidade tem seus desafios. Cada família tem seus desafios. Cada casal tem seus desafios. Mas, se formos procurar um denominador comum, nós vamos encontrar que todos os desafios têm base na ausência de valores. Valores como esses que eu estou sinalizando. Então, meu amado amigo, receba minhas bênçãos, receba meu amor, que possamos realmente crescer cada vez mais no amor e na consciência.